Boa noite a todos. Somos live a live. Iniciando nosso programa. Boa noite. Falamos tanto sobre dormir bem. Falamos sobre sonhos, como se preparar através da leitura do Shema Israel, ouve Israel, Deus é um, se entregar para Deus antes da noite, a última bênção que a gente faz antes de adormecer, perdoar os outros. Mas hoje eu quero dar para vocês mais uma meditação super importante quando fechamos as contas, passando o dia antes de dormir. Mas antes, uma pequena historinha, uma história. O Talmud relata sobre uma pessoa muito conhecida na época do segundo Bet HaMikdash, do segundo templo de Jerusalém, cujo nome era Roni Hamagal. Isso é o nome dele. Vamos chamar ele Roni. Esse Roni leu os Salmos que está escrito quando Deus nos fez voltar para Sião, para Israel, entre o primeiro e o segundo templo, a gente era que nem pessoas que sonham, com sonho, sonhadores. E Rony pensou, isso dura 70 anos, será que 70 anos dormimos, sonhamos? O que aconteceu durante aqueles 70 anos? Isso é a pergunta dele. Continua o Talmud e diz que um dia o Rony estava andando no caminho. E ele chegou e encontrou uma pessoa que estava plantando uma árvore da alfaroba, chamada em hebraico haruv, alfaroba. Ele falou para aquela pessoa, me diga o seguinte, quanto tempo vai demorar para essas árvores dar frutas? Ele falou, isso não é uma árvore simples. Isso vai durar 70 anos. 70 anos até que essas árvores vão produzir frutas. O Rony falou para aquela pessoa, você acha que vale a pena esse esforço? Duvido muito se vai ser você que vai poder aproveitar as frutas. Não sei se você vai continuar no nosso mundo daqui 70 anos. E aquela pessoa lhe respondeu, sem dúvida, eu estou plantando essas árvores não para mim, mas meus filhos e netos, quem sabe eles vão poder aproveitar. Será que as frutas que eu estou aproveitando não é resultado de meus antepassados, de meus avós que plantaram? Assim também eu estou plantando para meus netos. Após de ouvir essa ideia profunda, o Rony foi descansar. E o Talmud relata que ele dormiu para 70 anos. 70 anos ele dormiu. Assunto interessante. Quando ele se acordou, ele viu que o mundo mudou. Após algum tempo, ele percebeu que passaram muitos anos. Ele foi para sua casa e perguntou o seguinte, o filho do Rony está vivo ainda? Falaram, não, nem o filho do Rony está vivo, somente os netos estão vivos. Uau, ele percebeu que ele está falando com os netos dele, não apenas uma geração depois. Pulou uma geração, agora somos já na terceira geração. E ele foi para a yeshiva, para a sinagoga, para ver o que as pessoas estão estudando. Quando ele entrou, ele falou para as pessoas, o que vocês estão estudando? Começaram a falar para eles passagens do Talmud, passagens da Torá, da Bíblia que estavam estudando, e ele, o velho Rony, mostrou para eles uma grande capacidade sobre aquilo que eles estavam estudando. Falaram para ele, olha, a tua forma de pensar é que nem o conhecido Rony.
Ele falou para eles, gente, vocês estão muito enganados. Eu que sou o próprio Rony. Ninguém acreditou nele. Como eu sou o Rony? Você não é o Rony. Ele ficou algum tempo tentando convencer as pessoas que era a mesma pessoa de algumas gerações passadas. Ninguém acreditou. E, aliás, não lhe respeitaram o suficiente. Já que eles não acreditaram nele, faltou respeito dos membros daquela academia para ele, achando que talvez ele está vivendo uma certa ilusão, para não dizer o pior. Ele levantou suas mãos para Deus e falou o seguinte: me tira desse mundo. Porque quando não tem amizade, quando não tem amigos, é melhor não viver nesse mundo. Uma história super interessante. Muito para aprender, na realidade é verdade, alguém está mostrando que isso é a história de Rip Van Winkle, mas de qualquer jeito muitas religiões e muitos autores pegaram essa ideia e construíram em cima, mas é uma história talmúdica. É interessante que num dos discursos do Rebbe do Chabad, ele se expressa da seguinte maneira: existem pessoas no nosso mundo que aparentemente andam como 240 órgãos e 365 artérias, tudo em saúde e tudo completo. Mas, em vez de eles sentir a responsabilidade, a sua missão, eles andam no nosso mundo sem responsabilidade nenhuma, sem prestar conta para nada. Eles são pessoas que eles andam dormindo, eles estão sonhando durante o dia. E pode até ser que uma pessoa vive a vida inteira dele, 70 anos, dormindo e sonhando. Se alguém pergunta como que pode ser alguém dormindo e sonhando por 70 anos durante todo o decorrer da nossa vida, olha o que o Talmud relata sobre o Roni, que o Roni dormiu 70 anos. Mas, quando o Roni dormiu, a sua alma subiu nas alturas. A nossa alma está aqui embaixo e mesmo aqui somos sonhando, mas realmente dormindo e sonhando. Porque o que significa uma pessoa dormir? Uma pessoa dormir também. Tudo funciona, o coração dele funciona, o cérebro funciona, mas não funciona com responsabilidade. Não tem accountability. A pessoa não responde de uma forma que ele assume responsabilidade. Ele está livre de qualquer responsabilidade quando ele dorme. Por isso, tem pessoas que acham que eles podem viver assim. Diz o Talmud, não. Uma pessoa que dorme para 70 anos, ele paga o preço. Ou seja, o Rebbe entendeu que aquela história de Roni é metafórica. Tem pessoas que vivem, mas vivem sem conteúdo, vivem sem responsabilidade, sem sentir a sua missão. Por isso, eles estão sonhando durante o dia. A vida inteira deles é um grande sonho. Sem responsabilidade, sem responder para aquilo que é a nossa missão, sem realmente assumir o motivo por qual chegamos nesse mundo. Muitos discursos racídicos começam: por que a alma desceu para esse mundo? Não desceu para sonhar, ela desceu para produzir. E isso já falamos tanto sobre sonhos, eu achei interessante que muitas pessoas entendem que a vida delas também é um sonho. É interessante que no inglês, não sei se fala assim em português, no inglês alguém faz uma viagem excelente, foi num cruzeiro, um good time. Depois ele fala, foi um dream, aquele foi um sonho. Ou seja, as pessoas entendem a palavra sonho em vários sentidos. Mas a forma racídica de entender o sonho é uma pessoa que não está atento às suas faculdades, não trabalha, as suas faculdades, tanto intelectuais, emocionais e práticas, não funcionam como uma forma organizada, onde que tem início, meio e fim. No sonho, tudo é bagunçado. Muitos de nós, a nossa vida é uma grande bagunça, sonhando. Por isso, vamos meditar um pouco nisso. Vamos sonhar à noite. E durante o dia, vamos sair do nosso sonho e realmente
produzir, conseguir e organizar nossos pensamentos de tal forma que à noite nosso sonho seja um sonho adequado, correto, com conteúdo, realmente nos dando uma oportunidade para se acordar no próximo dia com novo vigor e com a nova força. Boa noite para todos e a noite é para sonhar, o dia para trabalhar, para conseguir. Boa noite.